roupa, né? Agora tem que avisar os meninos para tomar cuidado com a roupa. É realmente, né? É uma lata. É uma lástima. Com relação à bagunça dos quartos masculinos ali, os meninos e tal, tem umas camas que os meninos vão ter. Tá arrumado. A minha tá arrumada. Eu vi lá algumas arrumadas, né? Um negócio assim. O nosso conceito de arrumado ele é um pouquinho diferente, né? Se algum menino quiser ir dar uma olhadinha na minha lá, vamos tomar um padrão lá, dá pra brincar de ping-pong em cima da... Muito bem. As histórias vão ficar... Ontem, né, a história de Jó era bem fácil de você identificar um sofrimento daquele tamanho. As histórias vão ficando, à medida que a semana vai passando, os dias vão passando aqui, mais difíceis de identificar. Quando eu comecei a liderar o grupo de jovens da minha igreja em 2009, lembrando que essas histórias são fictícias, tá bom? Só para você, né? Literalmente expulsei alguns jovens que estavam no grupo, mas que não viviam uma vida em conformidade com a palavra. Um deles era o Daniel. Daniel era um garoto genial, além de ser um excelente atleta. Ainda jovem, entrou num dos times de base do São Paulo Futebol Clube, o melhor time para se jogar do mundo. E se destacou de tal forma que se tornou um dos titulares. Sua família era bem religiosa. Seus pais sempre foram bem rígidos, daqueles que proíbem quase tudo. Não podia sair à noite, não podia namorar, não podia assistir seriados, nem jogar jogos de luta, enfim, muito rigorosos mesmo. Mesmo se tornando alguém popular, ele sempre foi vigiado de perto e se manteve dentro das exigências da família. É óbvio que nem sempre os pais conseguem segurar seus filhos. E na viagem de formatura, ele foi com a galera da escola para Porto de Galinhas. Bom, como você sabe, nessas viagens rola de tudo. E o rapaz, que até então era muito protegido, começou a se envolver com coisas impuras. Lá, ele conheceu uma moça e ficou desesperado para namorar com ela. Bom, seus pais argumentaram para o filho que a moça não é cristã, que seria errado namorá-la, mas não teve jeito. Ele não deu ouvidos. Apesar dos conselhos dos pais, ele se envolveu com a moça, imaginando que seria o amor da sua vida. A moça se preocupava mais com ela mesma, não estava pronta para o Daniel, tanto que na primeira oportunidade ela já estava com outro. A frustração do Daniel foi enorme. E ele começou a se envolver com amizades cada vez mais barra pesada, a frequentar lugares perigosos. A carreira brilhante no futebol não era mais importante. Ele queria curtir e, por causa disso, se colocava em lugares e situações de risco. Certa vez, quase foi sequestrado por bandidos enquanto estava nas madrugadas da vida curtindo todas. Mesmo vivendo essa vida devassa, sua carreira ia bem. E nos assuntos do coração, ele voltou a apaixonar-se. Dessa vez, a moça se aproximou dele por causa da fama e para tentar se aproveitar. Ela vivia pedindo dinheiro para ele, aproveitando da fama de Daniel. Direto ia para a casa de praia dele, mesmo quando ele estava na concentração. E forçava muito a barra para que fizessem sexo sem camisinha. Alguns amigos tentavam argumentar que a moça não prestava, mas ele estava apaixonado. Daniel foi aguentar na barra, mas um dia, seduzido pela moça, cedeu e poucos meses depois ela lhe trouxe a notícia de que estava grávida. Ele não aguentou. Tinha uma boa família, apesar da pressão dos pais, era inteligente, atlético, mas infelizmente escolheu caminhos errados. No início de 2013, Daniel se mata, enterrando todo o potencial, pouco a pouco foi sendo desperdiçado. Bem, hoje a gente queria conversar um pouquinho sobre o tema que é a passividade, é o desperdício de oportunidades que Deus nos dá. Daniel é um exemplo disso, ok? Gente, uma família relativamente boa, oportunidades inclusive de ser bênção e de testemunhar, mas por conta de passos ele acabou perdendo isso. Algo que teve muito presente nesse processo
foi... coração dele. Ok? Bom, de novo eu queria que você pegasse a pessoa do seu lado e que você respondesse algumas perguntinhas, tá bom? Qual foi o erro do Daniel? Ou quais erros o Daniel cometeu? E a segunda pergunta é: como saber se nós encontramos o amor da nossa vida? Bom, responda a primeira pergunta. Número 1, tá? Qual foi o erro de Daniel? Vai lá, 5 minutinhos, rapidão. Qual o erro do Daniel, minha gente? Não, mais um minutinho, Desespero. Você está filmando? Se eu chegar muito perto assim, atrapalha. Ninguém gosta de mim. Miriam, ninguém gosta de mim, porque eu nunca fico pregando num lugar só, eu fico andando, aí eu saio da câmera, eu volto. É legal, Muito bem, gente, qual o erro do Daniel? Vai lá, oi. Ela gosta de ajudar, né? E aí, qual o erro do Daniel? Ele se matou! Gente, foi um erro! Foi ou não foi? A gente na dúvida aí, né? E aí, como ontem eu deixei uma pergunta difícil para os pastores responderem depois, né? O que Satanás estava fazendo batendo papo com Deus? Você pode deixar uma outra hoje, né? O cara que se mata, ele vai para o céu ou para o inferno? Mas essa... Vocês falaram isso ontem na festa? Então é melhor não dar minha posição, vai que eu falo diferente do que foi ontem. Muito bem. Qual é o erro do Daniel? Além de se matar, obviamente, isso aí foi o final dele. Oi, fala aí. Deixou levar pelo coração e não deu ouvido para as pessoas mais importantes da vida dele. Ok, verdade. Relacionamentos injustos igual. E outra, ele também deixou de seguir o caminho de Deus e deixou de ser influenciado por amigos. Amizade, gente, tudo isso. Não deu ouvido aos conselhos dos pais. Não deu ouvido, acho que é o que você está pensando, pessoas mais importantes. Ele não ouviu o conselho dos pais. Oi? Ele se entregou ao desejo da carne. Agora perceba que ele tinha um valorzinho ou outro ainda, né? Então, olha só, né? Eu também não vou engravidar a menina, né? Mas Daniel fez tudo isso que vocês falaram, gente. Na verdade, fez tudo isso e mais. Agora, essa história é a cópia, assim, idêntica de uma história bíblica. Muito bem. Qual é a história bíblica? Exatamente. Essa é a cópia, gente. O que Daniel viveu é exatamente o que Sansão viveu. Sansão vem de uma família com padrões bem rígidos, tá bom? Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber, não podia fazer isso, aquilo. Ele vem de uma família com padrões bem rígidos. Mas no decorrer da vida dele, ele acaba se entregando a valores que são diferentes dos de Deus. E no slide anterior, só para voltar aqui, eu coloquei essa ideia do coração. E gente, o coração, eu sei que a gente pensa no coração só como emoção. E na nossa cultura, o coração, ele é ligado à emoção. Tanto que a fotinho que está ali é uma fotinho ligada a relacionamento. Mas na Bíblia, tanto que o Provérbios fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na Bíblia, coração não é emoção. Na Bíblia, coração é o nosso interior como um todo. Tudo que tem dentro de mim é o meu interior, meu coração. Talvez eu pudesse usar uma palavra mais próxima para nós, que para nós associar a isso, a minha alma, entendeu? O meu ser. É isso que a Bíblia fala de coração. O coração é mais amplo do que só emoções. Mas a Bíblia também diz lá em Jeremias que o nosso coração ele é o quê? Enganoso. Em outras palavras, aquilo que eu penso, que eu acho que está dentro de mim, tem no DNA a
algo que a gente chama de natureza pecaminosa. A nossa tendência é de fazer coisa errada. Por isso é tão importante eu seguir pessoas à minha volta que podem me alertar, e é mais importante do que isso, eu colocar Deus como foco, a palavra de Deus como foco, e se ela falar, mesmo que eu ache diferente, eu sigo a Bíblia. Mas Sansão não fez isso. Agora, Sansão, diferente da maioria de nós, a gente vê filminhos, né, com super-heróis aí. Sansão, além de capacidades naturais que Deus dá para todo mundo tem aqui, Deus deu algo além para Sansão. E Sansão desperdiçou isso, né? Isso aqui é uma fotinho, cadê? Isso aqui né? Do peito musculoso de Sansão, da Dalila ali do lado e tal. Ele se entrega. Eu queria propor para vocês que paixão, deixar o meu interior falar, mas a desobediência clara à palavra sempre vai dar perda. Essa é uma fórmula matemática que norteia a nossa vida. Sempre que você seguir o que seu coração manda, em desobediência a Deus, vai dar ruim. Ah, mas quem sabe, cara, vai dar ruim. Pode não cair um raio na sua cabeça naquele momento, mas, cara, creia. Paixão mais obediência vai dar ruim. Pode não ser agora, pode não ser daqui a um ano, mas vai dar ruim. Na pior das hipóteses, um dia você vai estar cara a cara com Deus e você vai ter que prestar contas. Mas a gente segue, muitas vezes. No caso de Sansão, eu queria compartilhar. A história de Sansão é a maior do livro de Juízes, tá bom? É um livro que conta, assim, um momento triste do povo de Deus, porque ninguém fazia o que era certo, cada um fazia o que achava melhor. Mas eu queria compartilhar 2 trechinhos da vida dele, tá? Não vou contar todos os detalhes da vida dele, essa assemelha a história de Daniel, mas eu queria 2 trechinhos. O primeiro deles está em Juízes, capítulo 14. Abre lá comigo. Vou deixar o microfone de novo, porque aí falta a mão para segurar todas as coisas, né? Juízes capítulo 14. Chegamos lá, versículo 1. Diz assim: Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. O que acontece aqui em Juízes 14, tá? Se você der uma olhadinha, essa linha vermelha no meio, ela é a fronteira entre o território dos filisteus e o território do povo de Deus. Capítulo 13, versículo 2, conta que Manoá, o pai de Sansão, era de uma cidade chamada Zorá. Consegue achar a cidade de Zorá ali no mapa? Muito bem. Consegue achar a cidade de Timna ali no mapa? Ok. O que Timna tem de diferente com Zorá? Oi? Exatamente. Zorá é uma cidade no meio ali do território onde Israel está ocupando, tá bom? Não era uma cidade perfeita, e nessa época muita gente fazia coisas erradas, mas Timna era uma cidade mais perto do território filisteu. O que está acontecendo é que Sansão, ele sai do lugar onde ele tem ainda alguma influência boa, sua família, e ele começa a ir cada vez para mais perto de lugares e se relacionar com pessoas que não são influências boas para ele. No caso aqui, ele conhece essa menina, ele conhece ali na fronteira.
E ela não é da fronteira, ela é de dentro, ela é do povo filisteu. E ele se apaixona por ela. Gente, ele fica tão apaixonado que ele pede para o pai, e ele insiste com o pai. E aqui eu sei que tem um ou outro adulto, alguns com filhos pequenos. Os pais de Sansão, eles cedem à pressão do filho. Versículo 10 do capítulo 14. Seu pai desceu à casa da mulher, e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. O pai de Sansão foi lá e pediu a mão da menina. Eu vejo isso acontecendo o tempo todo. Pais do nosso meio, daqui a pouquinho, gente, vocês vão ser pais, tá bom? E você tem uma posição, e você acha que aquilo é errado. Não, isso aqui não é certo para o meu filho. Mas você se sente como a voz que clama no deserto, né? Eu sou o único pai que fala isso. E vocês que são filhos, ficam ali, ó, né? Atazanando seu pai. Fala. Você pedindo errado e seu pai cede. Cara, vai dar rolo. Essa história de namoro, por exemplo, ok? Até pouco tempo atrás, os pais batiam o pé de que não, só vai poder namorar depois dos 18 anos. Alguns de vocês ainda ouvem frases como essa. Você quer que eu seja honesto contigo? Eu acho que essa frase está errada. Vou dizer por quê. A maioria de vocês com 18 anos não tem a menor condição de namorar. A gente pode conversar mais disso, tá bom? Talvez você não queira conversar mais disso. Mas, e aí o que acontece? Quando você tem 12, seus pais jogam a data para 18. Não. Quando você tiver 18, aí você vai poder. Oi? Fala isso não, que aguenta aí. Só que você piscou! Chegou 18, cara! Oi? Não fala não. Cadê sua mãe? Tá lá, não fala pra Tá lá ela. Quantos anos você tem, rapaz? 15 anos. Ainda não sei, ela vai falar 18. 15 anos você tem. Beleza. Se com 18 anos. Se com 18 anos. Se com 20 anos. Como é que é seu nome? Pedro, se com 20 anos você chegar para mim e falar: Roberto, eu estou gostando da fulaninha lá e eu queria namorar com ela. E, em médio prazo, ou seja, daqui 2, 3 anos no máximo, eu vou ter condições de trazer uma menina para cá para eu cuidar dela, para eu sustentar ela. Então, beleza, começa a namorar. Fica uma vez. Se você chegar, você chegar para a minha mais velha tem 13, né? A minha mais velha tem 13 ainda. Você chegar para ela e perguntar com quantos anos seu pai vai te deixar namorar? Aí ela vai falar para você: não tem idade, poder namorar com 15. Ela tá certa, é verdade. Então quer dizer que você está falando que não pode com 18, mas com 15 pode? Ué, tudo depende dos propósitos de vida que ela vai estar caminhando. Ela não vai fazer faculdade, ela quer ser esposa e mãe, e com 15 anos me surge um cara com 20, terminando a faculdade, tranquilo, que pode sustentar minha filha e poderia começar namoro com 15 e casar com 18. Ok? Possível é. Pouco provável. Ok? Pouco provável. Só na igreja, antes de ir para cuidar do CLD, eu pastorei durante 11 anos. Depois, eu já estou mais 5 caminhando para 6 anos ali no CLD. Nesse tempo todo, eu vi um caso onde isso aconteceu. A menina tinha 15, era minha ovelha, o cara já era um pouquinho mais velho, o cara já estava do meio para o final da faculdade. E ela falou: não, eu não quero fazer faculdade, eu quero casar, ser mãe, quero cuidar da minha casa, isso que é o meu sonho de vida. E o cara falou: beleza, eu quero uma esposa assim mesmo. E o cara casou, terminou a faculdade e tal, casaram, estão casados até hoje, tem 2 filhos bonitinhos. Então poderia ter começado aos 15? No caso dela, sim. Isso é exceção. Tá? Possível, mas pouco provável. A maioria de vocês
com 18. Principalmente os rapazes. Não está nem perto de ser capaz, né, de sonhar de forma concreta um relacionamento que possa terminar no casamento. Agora, se você quer namorar para dar beijinho, para pôr a mão no seio da menina, essas coisas, aí, meu filho, aí, né, com 13 você já está pronto. Ok? Só que nós pais, às vezes cedemos, porque imaginamos o quê? Que nós somos os únicos que estamos levantando essa bandeira. Então quando minhas filhas falam, pai, mas posso fazer tal coisa? Não. Pô, mas todo mundo faz. Não me interessa. Você não é filha de todo mundo. Não? Você é minha filha. Eu falei, não, e pronto. Okay? Então, o pessoal vai achar que eu sou quase um carrasco, né? Oi? Exatamente, você não é todo mundo. Gente, o que acontece com Sansão é que ele faz a pergunta errada. A pergunta que nós temos que fazer não é o quão perto eu posso chegar do pecado sem pecar. Tá bom? Quão perto eu posso andar da linha sem que seja pecado? Então você está no grupo da moçada lá e de repente o cara tomou uma cervejinha. Não, mas tomar uma cervejinha não é pecado. Verdade, né? A Bíblia não fala que tomar uma cervejinha é pecado. Eu tomei uma caipirinha, então. Não, mas não fiquei embriagado. Ok? Não, mas a gente está namorando, mas a gente não tem carícia, a gente nunca transou. Só beija e tal, né? Enfim. Às vezes a gente pergunta o quão perto eu posso chegar do pecado sem pecar. Não, mas eu não transei com ela. Tudo bem, eu vou na casa dela quando os pais não estão, a gente fica lá sozinho e tal, mas nós nunca transamos. Mas essa não é a pergunta certa. A pergunta certa não é quão próximo eu posso chegar do pecado sem que seja pecado. A pergunta certa é quão longe eu posso ficar do pecado. Eu não preciso chegar perto do pecado. Eu tenho um grupo de amigos na escola e eu estou com eles sempre, e a galera fala palavrão o tempo inteiro, a galera conta piadinha o tempo inteiro, a galera zoa de quem é crente o tempo inteiro, a galera faz tudo o tempo inteiro. Não, mas eu não participo com eles. O cara pergunta, não é quão perto pode estar lá. Estou querendo saber se riu 1 minuto ou 5 minutos da piada errada que eles fizeram. Mas é o quão longe eu posso estar. Eu posso viver num ambiente onde eu vou ouvir menos palavrões. Eu posso estar num ambiente onde eu vou assistir menos coisas pesadas. Agora com Netflix, né, o pessoal está ficando viciado em séries. Tem algumas muito legais, mas tem algumas cujas cenas de sexo explícito são comuns. Na verdade, você não tem o sexo explícito, né? Você não vê os órgãos genitais fazendo a relação sexual, mas você vê tudo e imagina todo o resto. Gente, várias séries são assim. Tá bom? Se quiser eu dou alguns nomes. Não dá não, só não pesquisar. Já tá lá. No mesmo programa, tem muita coisa legal na Netflix, estou dizendo que é do diabo, tá por pouco essa TV, mas nós vamos brincando com ele. E Sansão está brincando com ele. E ele foi, e ele conheceu a moça, e aqui no capítulo 14, ele convence os pais, e ele então vai casar com a mulher da vida dele. Na cabeça de Sansão, a felicidade dele está ligada a poder ter um relacionamento com essa moça. E ele faz tudo para ter. E quando estão na festa de casamento, versículo 12, ele propõe uma brincadeira, pessoal. Ele propõe um enigma para o pessoal. E aí o enigma, né, comer doce, é comida e tal. Vocês já viram esse enigma, já ouviram a historinha na escola dominical, certo? Só que nesse processo, ele vai descobrir que o amor da vida dele tem outra coisa mais importante no seu coração. Versículo 15. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você, na família de seu pai, e vocês morrerão.
você nos convidou para nos roubar. Eles tinham feito uma aposta. E entre o noivo, marido, o texto já chama de marido. Isso aqui é um negócio interessante, tá? Na Bíblia, o noivado é tido como um compromisso tão forte que em alguns momentos os noivos são chamados de marido e esposa. Na nossa cultura, noivado, tem noivado? Na prática, muda nada, né? Você está namorando, um dia você faz um jantar para a família, põe um anel e agora ficou noivo, né? Beleza, isso aí é assunto para outro estudo também. Oi? Começa a ficar mais pobre a partir do noivado. Versículo 16. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: rapazes, essa é a arma secreta delas. Cuidado, tá bom? Quando elas começam a chorar, cuidado. Graças a Deus, Deus me preparou. Eu tenho 4 mulheres em casa, né? Então o choro não me comove mais. E todo ano eu recebo lá no CLD mais moças do que rapazes. É impressionante. Esse ano a gente já tem inscritos 68 jovens, desses 12 a mais são mulheres. Tá? Então se eu dividir ali, mesmo de homens e moças, tem 12 meninas a mais do que rapazes. Então elas vêm, elas choram e tal. Né? Beleza? Toca aqui o papelzinho, enxuga, beleza, vamos agora conversar sério. Mas ela chora, né? E Sansão, então, cabeçudo, fala para ela o seu enigma. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Você não me ama. Nem a meu pai, nem a minha mãe. Expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicar você? Não, mas eu tenho que ser especial na sua vida, Sansão. Ela chorou durante o dia, ela chorou durante o restante da semana da festa. Segunda arma secreta. Elas não desistem. Esses dias atrás eu dei um estudo sobre ira, raiva, e perguntei para o pessoal quais coisas tiravam eles do sério. Impressionante como o nhenhenhé da mãe ficou lá em top 5, né? Porque quando a mulher resolve falar, meninas, quando vocês começam a falar, vocês param. A minha mais velha, depois você não pôs isso na internet, senão a Esther vai bater em mim. Mas a minha mais velha, ela tem horas, cara, que ela fala, aí daqui a pouco eu falo não, ela volta de novo. Eu falo, filha, não entendi. Você acha que explicar de novo vai mudar a minha posição? Eu já falei não. Aí ela volta de novo e fala, filha, é o seguinte, era um não, mas se continuar assim, pode ser que nunca mais deixe de ser um não. Para, entendeu? O que acontece? Por fim, no 7º dia, o cara não aguentava mais. Contou o segredo para ela, pois ela continuava perturbada. Gente, por isso que em Provérbios tem texto para mulher não ser chata. Tem algum versículo dizendo para o homem não ser rixoso e chato? Entendeu? Porque o homem normalmente é legal, entendeu? Mas a mulher, as irmãs não deixariam almoçar hoje. Meu, tá certo. Não, pessoal, de verdade, né? Menino tem uma briga com o outro. Ele chega lá, tira um cara, dá um soco na cara, tal, 3 minutos depois, acabou. Resolveu, entendeu? Meu, mulher, esses dias, o cara veio pra mim com umas picuinhas que fulano falou, Beltrano replicou e não sei o que e tal. Eu falei, o cara contou toda a história. Quando ele falou, cara, meu, você é rolo de menina. Por que está acontecendo isso com você? Você é gay? Enfim. Gente, o final da história
ela contou o segredo e os caras então adivinharam o enigma. Sansão nesse momento, ele é traído pela paixão da vida dele. No versículo 19, olha como Deus fez um negócio diferente aqui. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon. Agora nós estamos numa das cidades principais dos filisteus. Tá? Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Ele voltou para a casa do papai. E a mulher de Sansão, aconteceu o que com ela? Foi dada ao padrinho. Foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Foi dada ao padrinho. Sansão está numa festa, no meio do povo inimigo. Agora, você vai falar, então por que Deus ajudou Sansão? Porque os planos de Deus são maiores do que os de Sansão. Deus tinha um plano para Sansão. E o plano que Deus tinha para Sansão é que Sansão fosse o instrumento dele para livrar Israel desse inimigo que estava do lado de cá. Então, para Deus era mais importante matar filisteus do que deixar Sansão sofrer todas as consequências imediatas do seu erro. Então, Deus ajuda Sansão? Sim. Ah, beleza, então foi vitorioso. Não, Deus ajudou Sansão por causa do plano de Deus, não por causa do plano de Sansão, porque o plano de Sansão está todo errado. Sansão perdeu a mulher da vida dele. Não era o sonho da vida dele? Ele não estava apaixonado? Não era a questão mais importante para ele? Pois é, está com o amigo dele agora. Que é amigo, né? E assim, gente, você vai brincar com o pecado, coisas que são importantes para você, você perde. Coisas que você fala, ah, minha vida está em cima disso. Cara, é lixo. Porque é pecado, não é de Deus, não serve para nada. Essa não é a única história triste dele. Eu queria que você desse uma olhadinha também em Juízes 16. Outra história que a gente olha quase como, né, que legal o que aconteceu com Sansão. Versículo 16, certa vez, Sansão foi a Gaza. Gaza, gente, vou voltar o mapinha aqui, ó, tá bom? Mapa. Aqui, ó. Agora ele não está em Timna, agora ele está em Gaza. Ele vai para Gaza. E em Gaza, o pessoal de Gaza descobre que ele está lá, e o pessoal de Gaza quer prender Sansão. E nessa situação, Sansão arranca os portões de Gaza. Tá? Não é uma portinha dessa aqui, tá bom? Né? Se eu der para os moleques aqui carregar uma porta de vidro dessa por 1 quilômetro, o bicho já não vai aguentar. Né? Sansão arrancou umas portas enormes, os ferrolhos, com tudo, e transportou aquela setinha de baixo de Gaza até Hebron, uma região montanhosa. O bicho andou longe pra caramba. E aí a gente ouve na escola dominical, nossa, Sansão, né? Nossa, ele é um herói, que cara legal, tal. Oi? Mó vacilão. A pergunta é, o que o cara está fazendo em Gaza? Termina de ler o versículo que eu comecei, versículo 1, 2 ali, capítulo 16. O que ele foi fazer em Gaza? Bom, mulher na jogada de novo, né? Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali o quê? Uma prostituta. Sansão está vivendo uma vida de imoralidade. Ainda assim, Deus não tirou dele todas as oportunidades que ele tinha. Ele ainda tem a força, ele ainda pode muita coisa. Gente, Sansão está brincando com o perigo. Sansão está vivendo uma vida dupla. Ele ainda tem habilidades que Deus deu, mas ele está vivendo pecado. Nos nossos dias, gente, é você vir aqui na frente, tocar, né? E quando acaba a reunião de jovens, você ir para sua casa e transar com o seu namorado. Nos nossos dias, Nos nossos dias, é você ir para a reunião lá com a Bíblia embaixo do braço e durante a semana você está na rodinha com a galera que está colando e você junto.
É você dizer que você ama Jesus, levanta a mão, bate palminha para cima, depois para baixo, né, no ritmo que foi combinado e tal. Que o incrédulo chega no nosso meio, não sabe nem como que faz as coisas, né? Mas, né, você sabe a coreografia que você faz, mas em casa você xinga e bate a porta na cara dos seus pais. É isso que Sansão está fazendo. Mas, estou xingando meu pai, não está acontecendo nada, não caiu um raio na minha cabeça. O Deus nem está ligando com isso. Calma, vai cair. Nessa situação, gente, continuar se relacionando com o erro. Versículo 4 do capítulo 16. O que acontece com o Sansão de novo? O quê? Ele se apaixonou. Eu brinco que eu leio muito sobre jovens e tal, né? E o pessoal fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos e descobriu, né, que no cérebro do jovem tem um botãozinho aqui atrás, chamado on, tem umas letras on-off. Quando você se apaixona, para que posição que vai? Você está duvidando? Dá uma olhadinha. Quem que é a menina que ele se apaixonou? Dalila. A Dalila, ela faz algo muito parecido com o que a primeira esposa dele fez. Porque agora Sansão é divorciado, né? Ele se casou com a menina e se divorciou. Ele tem a força. E os príncipes dos filisteus chegam para Dalila. E os príncipes dos filisteus compram a fidelidade de Dalila agora. E Dalila chega para Sansão e fala: Sansão, meu querido, me conta o seu segredo. Qual é o segredo da sua força? Qualquer rapaz, né, igual eu e você assim, ó, que em 50, 60, já conseguiria perceber o quê? Oi? Enrascada, essa menina está com más intenções. Até parece que brotou, né, um lampejo de pensamento na cabeça dele, que ele contou uma história para ela, que não era verdade. E logo depois que ele contou, o que ela fez? Chamou os filisteus. E quando chamou os filisteus, Sansão se liberta. E ele não está fraco. Cara, qualquer um ia perceber. Calma aí. Eu contei para ela, de repente eu estou amarrado do mesmo jeito que eu contei para ela, de repente os filisteus aparecem. Cara, essa menina me traiu. Qualquer pessoa imaginaria isso. Menos quem está apaixonado. Em outras palavras, meu querido, vocês são jovens. Se vocês não estão apaixonados, vocês estarão. Tá bom? E quando você se apaixona por alguém, você emburrece. Por isso, antes de se apaixonar, peguem pessoas de confiança e fala: ó, seguinte, antes de eu começar a namorar com uma menina, eu vou te perguntar o que você acha. Mas pessoa de confiança não é seu coleguinha de 17 anos do lado. Tem alguns alunos ali desses dias, uma menina me escreveu: Roberto, fulano de tal, um rapaz que eu conhecia, começou a conversar comigo. O que você acha? Bom, eu não estou apaixonado pelo menino. Então, eu posso ser honesto, ok? No caso específico, eu falei: olha, ele é assim, assim, assado. Vejo esses pontos fortes, essas coisas fracas, mas eu não veria barreira em começar um relacionamento com ele. Uma outra situação, falei o oposto para outro rapaz. Aí, ó, não entra que é fria. Não entrou. Uma pessoa que eu fiz isso foi minha irmã. Tá? Minha irmã, meu pai era incrédulo. Minha irmã, durante uma fase da vida, saiu para o mundo, depois ela voltou, firmou em Deus, foi para o seminário, estava no meio do seminário, conheceu um cara seminarista. Tá bom? Seminarista não é todo santo, né? E meu pai não ia falar nada. Então, minha irmã decidiu me dar a oportunidade de dizer sim ou não. Já viu? Minha irmã deixando o irmão decidir se podia namorar ou não. Isso é sabedoria. Ela era pastora, trouxe o cara em casa. Sentamos na mesa lá. Eu já conhecia a história do cara.
Falei, legal, você quer namorar com minha irmã? Beleza, eu vou deixar. Só que você tem que fazer o seguinte, você vai ficar 1 ano sem ninguém, tá bom? Sem namorar com ninguém, sem nada esperando, daqui 1 ano a gente volta a conversar e deixa você namorar com ela. O que aconteceu? Não seguiu. 6 meses depois ele já estava com outro. Mais 2 meses com outro. Mais 3 meses. Minha irmã escapou de uma furada. O segundo cara que ela trouxe, um cara super legal, tá bom? Ele veio de uma comunidade onde eles tinham feito um projeto missionário. E o cara era o líder da comunidade. Aí ele veio para Atibaia. Primeira vez que ele tinha saído da comunidade dele, viajado para uma grande cidade, São Paulo, depois indo para uma pequena cidade, Atibaia. Cara muito crente e tal, e cara legal, mas não vai rolar. Minha irmã fez uma faculdade em São Paulo, teve uma vida já independente e tal. Minha irmã vai engolir você. Ela vai mandar em você. Não vai rolar. O cara crente, firme e tal, disse não. Ela acatou. Terceiro cara que apareceu. Minha irmã estava nessa casa aí nos 26, sabe quando já bate o desespero? Não, de verdade, fala a verdade. As meninas passou dos 21, já começa a bater o desespero. Quando vi o terceiro cara, tal, eu não conhecia, então eu pesquisei pessoas que eu conhecia, eu puxei a ficha corrida do cara. Quando o cara chegou, beleza, toca o barco. Namorou, noivou, casou com o cara, são missionários hoje, lá no norte do país, o marido dela é fantástico. Mas ela escapou de roubadas porque ela não seguiu o coração dela. Ela pegou alguém que não estava apaixonado pelo menino, graças a Deus, para poder aconselhar. Mas Sansão não fez isso. Sansão segue Dalila o trai, vez após vez após vez. Dalila trai uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E na 4ª vez, Sansão conta o segredo. Ela de novo fica atormentando, falando, e Sansão não aguenta. Ele cede para ela. E agora, gente? Sansão perde. Primeira visão, os caras prendem Sansão. Bom, vou ler o texto. Versículo 20. Nós estamos na 4ª vez, tá bom? Estou encurtando a história aqui. O Marcelo falou que podia pregar 2h30, mas quero ser um pouquinho menos. Tá? Já estamos em 43 minutos, então vai ser um pouquinho menos de 2h30. Versículo 20. Gente, isso é o que acontece. Vou dar uma pausa aqui, ó. Vou trocar a bateria. Por favor. Peraí. Pronto. Lá na frente. Play, você play? Então, como eu estava dizendo para vocês, versículo 20. Gente, isso aqui é o que acontece quando a gente brinca com o pecado. Então, ela chamou Sansão, os filisteus o estão atacando. Gente, é o segundo relacionamento de Sansão, é a 4ª vez que ele atrás desse segundo relacionamento. Ele acordou do sono e pensou, olha o que o cara pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. A misericórdia de Deus foi tão grande que mesmo Sansão fazendo tanta coisa errada, Deus continuou ali, cuidando de Sansão, guardando Sansão, dando passo com Sansão. Mas tem um ponto. Talvez seja o que a Bíblia fala no Novo Testamento, daquele pecado para a morte. Ponto onde Deus fala, cara, o seu propósito aqui, você não está cumprindo. Então não tem mais razão de você estar aqui. E Deus deixa Sansão no que diz respeito ao poder, à força dele. Esse texto não está falando sobre salvação de Sansão, se ele vai para o céu ou para o inferno. E eu sei que nos nossos dias, no Novo Testamento, a presença de Deus ela é um pouco diferente do que era no Antigo. O jeito de Deus lidar é um pouco diferente. Então, não creio que em algum momento o Espírito Santo de Deus deixa você e
que você vai para o inferno por causa disso, mas creio que em algum momento a mão de Deus pode pesar sobre você fortemente, e isso pode significar até a morte. Eu tenho vários textos no Novo Testamento que podem dar essa ideia. 1 Coríntios capítulo 5, por exemplo, fala de alguém que está em pecado tão grande que ele vai ser entregue a Satanás para o corpo ser destruído, mas a alma dele ia ser salva. Sansão imaginava que tudo ia continuar igual, mas agora ele vai sofrer plenamente as consequências do pecado dele. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos, o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Sansão agora está na posição que um animal faz. Tá? Esse moinho era uma pedra grande que ia rodando e tinha uma haste, né? E você colocava um boi ali, o boi andando, ia rodando. Você jogava o trigo ali e aquela pedra ia amassando o grão. Sansão, gente, decaiu de o escolhido de Deus, com grande potencial, para um asno. Literalmente, né? No lugar de um burro ali, de um animal. Agora, ele pediu isso. Então, fala, poxa, mas cara, essa é a vida de muito cristão hoje. Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos deu dons e habilidades. Você é diferente da pessoa do seu lado e Deus te criou, como Efésios 2 fala, para boas obras. Deus te criou para você ser bênção e ser útil no meio. Mas não só você não faz o que devia fazer, como a gente vai brincando com o pecado, achando que não é de boa, tal. Meu, eu não posso dizer que a paciência de Deus se esgota, porque a paciência dele é perfeita, completa. Mas eu vou te dizer que em algum momento a ira dele vai cair ali, a mão dele vai pesar contra o pecado. E as consequências podem ser grandes e às vezes sem volta. Esses dias eu estava conversando com uma moça que brincou com isso. Brincou com isso. E ela estava num caminhar de tentar melhorar e dando alguns passos. E um rapaz, então, muito legal, começou a gostar dela. E a impressão que a gente tinha é que ela estava dando alguns passos bons. E eles estavam quase para namorar. O cara ponta firme mesmo. Sabe aquele cara nota 10? E o negócio estava começando a caminhar e tal. De repente, chega a notícia. Ela está grávida. Não foi do rapaz nota 10. Ela encontrou um cara, transou uma vez com o cara, engravidou. Parece até brincadeira, né? Porque você pega casais, casados, crentes, bonitinhos, querendo ter o primeiro filho, tenta, e às vezes demora e não consegue. Né? Já viram casais passar por isso? Né? E o adolescente retardado fica fazendo o que Deus não quer, uma vez. Cara, a vida dela inteira mudou. Não tem mais volta. A criança não é o problema, tá bom? Porque a criança é inocente nessa jogada. Mas agora a vida dela é totalmente diferente. O cara, né? O cara falou, meu, legal, mas vaza. Ok, que você tinha algum interesse nela, mas ela já demonstrou o caráter dela, vaza. O cara, joinha, né? Vai ter outra, vai casar com outra, vai formar uma família bonitinha e tal. Ela perdeu oportunidades enormes de um cara fantástico ali. O pai do filho dela é um tranqueira. Né? Óbvio que nunca vai sumir o negócio. Enfim, a gente vai brincando. Ela já tinha transado antes. Ela já tinha tido outros namorados com padrões errados antes. E a gente vai brincando. Mas uma hora, você fala, ok. Eu vou tirar minha mão de segurar a consequência, então pode viver a consequência. Então, o meu desafio para você não é só não fazer o errado.
mas é aproveitar o que Deus te deu. Sansão tinha tudo. Sansão era para ser o nosso grande herói. A gente olhar para a Bíblia e falar, meu, olha esse cara liderou o povo de Israel, esse cara acabou com os filisteus, esse cara foi um líder animal. Ele tinha força para isso. Ele tinha Deus para isso. E ele perdeu. Deus tem um plano para a sua vida. Eu queria deixar 3 dicas simples. Eu não vou ler todos os textos, eu vou comentá-los e vocês vão entender. Só para mostrar que erros de Sansão são nominados no Novo Testamento para que a gente tome cuidado. Então, não só no Novo, mas no Antigo também. Primeira coisa que eu queria que você tomasse cuidado são amizades. Salmo 1, 1 a 2 fala cuidado, não sentar na roda dos escarnecedores. Né? É feliz aquele cara que não faz isso. Gente, cuidado. Parece que não tem problema. Cara, tem problema. Nós somos influenciados por nossas amizades. Até dentro da igreja, tá bom? O pastor chega lá e ensina, gente, nós não podemos fazer isso, porque a Bíblia ensina, tal. Aí chega os amigos e pressiona para o outro lado, cara. Se estiver dentro da igreja, indo contra a liderança, contra a Bíblia, sai fora. Cuidado com amizades. Segundo conselho que eu queria deixar, cuidado com namoros. Ok? 2 Coríntios 6 é um dos textos, não o único texto, mas um dos textos que fala sobre relacionamentos com incrédulos. Gente, deveria ser claro no nosso meio que namoro com incrédulo é pecado. E não dá certo. Não, às vezes o namoro com incrédulos dá certo. Tá bom? Chega num casamento e tal, mas não é o padrão de Deus. Então você odeia o incrédulo. Não, eu amo o incrédulo. Eu quero que eles tornem crente também. Ok? Mas o namoro não é o processo que Deus criou para converter pessoas. Tá bom? Se você é uma menina bonitinha e você, fica com os meninos lá do mundo para tentar ver se converte eles, querida, tem outras estratégias, tá bom? Se você é um cara legal e faz... Não, tem outras estratégias. Eu sei que em algumas igrejas isso é mais falado, em outras igrejas isso é menos falado. Ok? Alguém tem dúvida de que namoro com incrédulo é pecado? Tem um dos nossos 6 alunos lá, ele fez um trabalho, o trabalho de conclusão do curso dele foi sobre relacionamento jugo desigual. Tá bom? Ele alistou cerca de 80 textos na Bíblia. Nós usamos quase que sempre esse, né? Mas 80 textos na Bíblia, trabalhando para perceber que sempre Deus separou o povo dele do que não é povo dele quando se diz respeito a relacionamentos. Se você tem dúvida, eu posso dar um trabalho, deve ter 100 e poucas páginas, tá bom? Mas se você já está convencido com um versículo só, siga, gente, siga. Tá bom? Eu tenho N casos que eu podia contar de bolo. Em 11 anos pastoreando uma igreja, eu tive vários que saíram da igreja por causa disso. Ouviam, tinham um ensino, a gente brigava e tal. Minha geração de adolescentes, todas as meninas do meu grupo de adolescentes, quando eu era adolescente, saíram da igreja por causa do namoro com incrédulo. Todas. Todas. 2 que ficaram lá, minha esposa e uma outra amiga, não eram da minha igreja na época. Elas eram uma presbiteriana próxima, né? Depois elas passaram a frequentar a nossa igreja, mas todas. Então, cuidado com isso. A terceira coisa que eu queria compartilhar com vocês é sobre a área de imoralidade. 1 Tessalonicenses 4 diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Deus quer pureza. O texto fala que eu tenho que aprender a usar o próprio corpo. O texto fala que eu não devo ofender outra pessoa. Gente, a imoralidade é um problema real no nosso meio. Tanto a imoralidade individual, pornografia, masturbação, como a imoralidade coletiva. Né? E hoje nós temos ferramentas que nos ajudam nisso. Tá? A ser mais imoral. Nós temos ferramentas. Né? WhatsApp, por exemplo. Eu uso. É uma ótima ferramenta para coisas boas? Sim. Né? Esses dias, não sei nem quem, do nada me pôs num grupo. Cara, você não tem noção do que vem no grupo. Graças a Deus,
tanto o WhatsApp quanto o Telegram no meu negocinho, eu configuro para não baixar as mídias automaticamente. Então não baixa nem áudio, nem foto, nem vídeo automaticamente. Só aparece aquela marquinha borrada, né? Aí quando eu quero, essa foto me interessa, eu baixo. Cara, em 5 minutos tinha dezenas de filmes lá. Ok? Então, se eu quero coisa errada, tá fácil hoje. Né? Então eu tenho que fugir disso. Foge disso. Não brinca com isso. Tá bom? Meninos, você começa a brincar com a pornografia, tá? Ah não, é só um videozinho, é só uma fotinho, é só uma coisinha. Cara, isso corrói você por dentro. Isso vicia você. E quando você percebe, já é tarde demais. É que nem Sansão. Não, eu vou me livrar disso. Quando você vê, não dá mais para se livrar. Meninas, antigamente eu tinha que falar só para os meninos, né? Já existe pornografia focando na mulher hoje. É diferente, mas cuidado, foge disso. Foge disso. Então, esses 3 conselhos. Sansão pisou na bola nessas 3 áreas. Amizades erradas, estava ali no meio dos filisteus, namoros errados, casamentos errados, imoralidade. Ele vivia essa vida promíscua e ele se deu muito mal. Hoje à noite, eu quero mostrar o outro lado da moeda. Tá? Se hoje nós estamos vendo de manhã um cara que desperdiçou todo o potencial que Deus deu para ele, hoje à noite eu queria mostrar um cara que aproveitou todo o potencial que Deus deu para ele. E o meu desejo, do Marcelo, do Ayrton, do pastor, enfim, o nosso desejo, dos líderes que estão fazendo acampamento, é que você aproveite o potencial que Deus está dando em você. Lá na escola que você está, cara, você seja crente firme, você levante a bandeira, você brilhe a luz de Cristo, você mostre o certo. Mas para isso a gente tem que rejeitar o errado. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero agradecer porque o Senhor é muito honesto conosco. O Senhor deixa na Tua palavra tantas histórias de pessoas que fizeram coisas certas, quantas histórias de pessoas que fizeram coisas erradas. E numa época onde todo mundo fazia errado, Sansão foi igual a todo mundo. Fez o que não devia fazer e sofreu consequências grandes por causa disso. Senhor, o meu pedido é que numa época onde todo mundo à nossa volta faz errado, onde os jovens vivem vidas promíscuas, onde os pais não são mais importantes na vida dos jovens, onde seguir o seu coração e se entregar a prazeres é o mais importante. Deus, nessa época, ajuda-nos a sermos, como o Senhor disse, uma nação santa, um povo separado para aquilo que o Senhor fez para nós. Que a nossa vida, Deus, seja tão limpa, tão pura, que o mundo olhe para nós com espanto, que o mundo olhe para nós e fale, puxa, é tão diferente, e eu quero ser assim. Ajuda-nos a brilhar a luz de Cristo, ao invés de vivermos emporcalhados e surdos com as coisas do mundo. Deus, se tem jovens aqui no nosso meio, que como Sansão, estão brincando com o inimigo, estão lá no meio, na fronteira, Senhor, primeiro, quero pedir que o Senhor convença eles de que eles estão no lugar errado. Segundo, Deus, que o Senhor nos ajude a se arrepender e voltar para o lugar certo. Terceiro, Deus, que eles tenham coragem e ousadia de pedir ajuda para seus líderes, para pessoas de confiança que estão em volta, para deixar hábitos errados e passar a viver uma vida que agrade ao Senhor. Dá-nos também, Deus, um restante de dia muito legal, com coisas que são certas, coisas que não tem nada de se envergonhar. A gente possa brincar, rir, comer, se sujar, enfim, tudo que tem para fazer aqui de programação. Lembrando que estamos com o Teu povo, que seja um retiro fantástico, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus eu peço. Amém.